Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós continuaremos estudando as potências. Nós vimos na aula passada, lembramos, a ideia de potência e vimos como é que funcionam as potências para quando temos base que são números racionais, ou seja, fração e decimal. Então, na aula de hoje, nós estudaremos a importância do parênteses, certo? E vamos fazer um exemplo de uma expressão numérica. Eu estou na página 89 e esses dois exemplos estão aí. Então, vamos ver aqui. Nós vimos, então, na aula passada, que quando eu tenho uma potência, o que significa uma potência? Significa que eu tenho sucessivas multiplicações, o que vai mandar quantas vezes eu vou repetir o meu número será o expoente. Então, aqui o meu expoente é o número 2. E o número que eu vou repetir será a minha base, a base que vai ser repetida. Então, quer dizer aqui, menos 4 ao quadrado significa que eu tenho que repetir o menos 4 duas vezes. Multiplicar o menos 4 por menos 4. Tudo bem? Menos vezes menos é mais e 4 vezes 4 é 16. Ou então, a gente já viu a regrinha na aula passada, expoente par, resultado positivo. 4 ao quadrado, 16. Então, como é que eu leio essa potência? Menos 4 ao quadrado é igual a 16. Essa potência aqui do lado, que está sem parênteses, ela é diferente. Porque aqui eu tenho menos 4 ao quadrado. Percebam que eu dou uma pausa ao falar. Eu não falo como aqui, rapidamente. Então, o que significa? Significa que a minha base aqui é apenas o número 4. E não o número menos 4, como era aqui. Porque o menos, ele não está elevado a 2. Só o 4 está elevado a 2. Então, aqui eu tenho menos 4 ao quadrado. O meu expoente aqui, 4 ao quadrado não. Isso. 4 ao quadrado, certo? Meu expoente é 2. Então, aqui, para resolver isso, eu vou manter o sinal para fora, porque ele não está na minha potência. A gente já viu isso em algumas aulas presenciais. E 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. Então, eu mantenho o menos e resolvo. 4 vezes 4, 16. O resultado aqui deu diferente, Porque aqui eu tinha o parênteses e aqui eu não tenho parênteses. Então, percebam a importância da utilização do parênteses. Quando eu utilizo ele, eu vou elevar toda a minha base ao expoente. Se eu não tenho o parênteses, então quem está elevado ao expoente é apenas o número, não é o sinal, ok? Então, vamos ver agora uma expressão numérica que está na página 90. Eu vou escrever ela aqui rapidamente para que a gente possa resolver. Antes de resolver a potência, a expressão, deixa eu só colocar mais um exemplo aqui da importância do parênteses, Vou pegar o mesmo que está aí na apostila para que depois vocês possam acompanhar. Então, aqui eu tenho 1, ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado e 1 ao quadrado sobre 2. Novamente, nós vamos ver a importância do parênteses. Então, a gente viu a importância... Deixa eu pôr esse 2 mais pra cá, que ele tá muito pra lá. A gente viu a importância do parênteses para um número negativo, Agora, a gente vai ver para as frações, Então, aqui eu tenho 1 meio ao quadrado e aqui eu tenho 1 ao quadrado sobre 2, ok? Quando eu tenho 1 meio ao quadrado, pela potência, eu sei que é 1 meio vezes 1 meio. Para resolver isso, a gente viu nas aulas passadas que eu tenho uma multiplicação de frações. Eu faço o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, o resultado disso é 1 quarto. Agora aqui, eu tenho 1 ao quadrado sobre 2. Então, quer dizer que em cima eu tenho uma potência, mas embaixo não. Então, embaixo eu vou, no meu denominador, eu vou manter o número 2. 1 vezes 1, 1. E mantenho o 2. Então, o resultado disso é 1 meio e desse é 1 quarto. Novamente, a gente está vendo a importância de utilizar o parênteses, Então, eu poderia ter também uma potência aqui no denominador, Poderia ser 1 sobre 3 ao quadrado, O 1 não está elevado a nada, então 1 é 1, mantenho ele.
E 3 ao quadrado é 9, o que seria diferente de 1/3 ao quadrado, né? Nesse caso aqui não vai alterar o resultado porque eu tenho 1 em cima. Se fosse, por exemplo, 2 sobre 3 ao quadrado, aí iria alterar, ok? Agora sim nós vamos ver a expressão numérica que eu falei, né? Que é um exemplo que está na página 90. Então, o exemplo é esse aqui, ó. Menos 1/2 elevado a 3, dentro do colchete, menos 2 ao quadrado, vezes menos 1 elevado a 6. Tudo isso, fechou o colchete, dividido por menos 1/4 ao quadrado. Certinho, pessoal? Esse é o exemplo que está aí na página 90. Então, nós faremos ele agora. Então, nós vimos nas aulas, né, que primeiramente nós temos que resolver sempre as potências, né? E depois eu vou resolvendo na ordem hierárquica. Sempre o parênteses, depois o colchete, para o final a chave. E além disso, eu tenho que resolver quando eu tiver uma multiplicação, divisão, uma soma e uma subtração, sempre eu tenho que resolver a multiplicação e divisão antes da soma e da subtração, na ordem que elas estiverem. Tudo bem? Então aqui, vamos lá. Eu vou resolver primeiro as potências. Então, menos 1/2 elevado a 3. Eu sei que o meu expoente é ímpar, né? Então, eu vou manter o sinal da base. A gente já viu isso na aula passada. O sinal da base é negativo, ele permanece negativo. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Tudo bem? Menos, porque esse menos não está elevado a 2, ele está fora da potência, eu não tenho parênteses, igual aqui. 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? Vezes menos 1 elevado a 6, né? A gente viu, aqui eu tenho um expoente par, né? Então, meu resultado será positivo. E 1 elevado a qualquer número, ele vai ser sempre ele mesmo, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes vai ser 1. Então, aqui, como eu vou ter mais 1, eu vou colocar só 1, porque é positivo. Fechou o colchete, tudo isso dividido por menos 1/4 ao quadrado. Esse menos, ele está dentro do parênteses, né? Então, aqui, como eu tenho um expoente par, o meu resultado será positivo. 1 ao quadrado, 1, 4 ao quadrado, 16. Tudo bem até aí? Agora eu tenho uma divisão aqui de duas coisas, né? Para eu poder dividir isso, primeiro eu tenho que resolver o meu colchete aqui. Então, vamos resolver o colchete, né? Dentro do colchete ali, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Como dito anteriormente, eu tenho que resolver a multiplicação antes. Então, eu mantenho menos 1/8, tudo bem? 4 vezes 1, 4, menos 4. Fechei o colchete, tudo isso dividido por 1 sobre 16. Agora, aqui dentro do colchete, eu tenho uma subtração, né? Aqui eu tenho uma subtração, então eu vou resolver essa subtração. Subtração de frações, eu tiro o MMC. Embaixo do 4 aqui eu tenho 1, então MMC de 8 e 1 é 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 4, 32. Tudo bem? Aí aqui, né? Então, deixa eu só resolver aqui, eu já mando pra lá pra caber tudo aqui. Agora aqui, dentro do colchete, o que que ficou? Menos 1 e menos 32, devo 1, devo 32, devo 33, sobre o 8 que eu mantive, tudo bem? Então, quer dizer que ali dentro do colchete eu fiquei com menos 33 sobre 8, vezes, dividido por 1 sobre 16. Tudo bem? Tá, professora, agora eu tenho uma divisão de frações, duas frações divididas. O que que eu faço? A regrinha me diz, que a gente já viu,
Que eu devo manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 1 sobre 16? 16 sobre 1. Tudo bem? 16 sobre 1. Que é o mesmo que 16, né? Aqui eu tenho uma multiplicação, então eu posso simplificar o 8 com 16. Que é o mesmo que 16 dividido por 8, né? 16 dividido por 8 é 2 e 8 dividido por 8 é 1. Tudo bem? Agora ficou tranquilo, né? Deixa eu só fechar aqui. Agora ficou tranquilo. Ficou 33 vezes 2 é 66, né? Menos vezes mais, menos. Não posso esquecer do sinal. 1 vezes 1, 1. Nem precisa colocar embaixo. Então, o meu resultado é menos 66. Tudo bem? O que bateu aí com a apostila de vocês. Pessoal, então, na aula de hoje a gente viu a importância do parênteses e uma expressão numérica, um exemplo, né? Vocês deverão realizar como tarefa o exercício 39, só o exercício 39, que é sobre expressões numéricas, né? Tem bastante expressão numérica aí para vocês irem treinando. Lembrando que sempre nós devemos resolver as potências e depois ir resolvendo na ordem hierárquica que vocês já estavam acostumados a fazer. Então, até a próxima aula, nos vemos amanhã. Um abraço a todos, tchau, tchau.